Hotep família, mais um vídeo aqui no canal. Desde já agradecendo a vocês novamente por estarem fazendo as inscrições no canal, estarem ativando os sininhos de notificação, estarem colocando propostas de pautas para nós trocarmos ideias aqui. Muito importante essa participação de vocês, muito obrigado. Desde já e desde sempre, porque esse canal é nosso, como eu sempre falo, né? Para nós discutirmos nossas pautas aqui, trocarmos nossas ideias, enfim. Hoje a gente está aqui para trocar uma ideia que é importante para gente que discute história da África, para gente que discute autores e autoras do campo do panafricanismo, da afrocentricidade, né? Para gente que pesquisa, né, a história do continente africano e dos africanos na diáspora a partir da perspectiva do panafricanismo, para gente que lê também autores que não são desse campo, que são de outros campos, porque a gente precisa também conhecer o pensamento de outros autores e outras autoras, né? Inclusive autores que são racistas. Sim, precisamos ler os autores racistas, né? Por que precisamos ler os autores racistas? Porque a gente precisa saber como pensam os inimigos do povo preto, né? E quando eu falo isso, eu não estou sendo contraditório, não. Pelo contrário, né? Eu estou seguindo a estratégia, uma das estratégias, né, traçadas pelo grande pensador Stokely Carmichael, que é o Kwame Ture, como vocês conhecem muito bem, né? E é um dos pensadores que a gente costuma trocar ideia, né? Falar dele aqui. E aí, por que eu estou falando isso? Porque o que acontece? A gente aprende, né, a história do continente africano durante boa parte da nossa vida, sempre a partir da perspectiva do eurocentrismo. Só que não é só na escola, não é só na faculdade, né? Quando a gente liga a televisão, quando a gente entra na internet, né? Quando a gente está na rua, enfim, na fila de um banco ou na fila do supermercado, a gente escuta as pessoas falando, né? Coisas que são absurdas, né? Muitas coisas que são absurdas a respeito da história do continente africano e dos africanos em diáspora. Então, por que eu estou falando tudo isso? Eu estou falando tudo isso porque, infelizmente, essas visões equivocadas, estereotipadas, distorcidas, né, mentirosas, essas visões muitas vezes elas alcançam até aquelas pessoas que são pesquisadoras e pesquisadores do campo das relações étnico-raciais, pessoas negras, inclusive, né? Eu particularmente estou aqui falando das pessoas negras que são pesquisadoras e pesquisadores do campo das relações étnico-raciais. E aí o que acontece? Muitas vezes a gente trocando ideia com os irmãos, com as irmãs, né? Que não tem uma proximidade, vamos dizer assim, com as leituras do campo do panafricanismo, da afrocentricidade, essas pessoas que muitas das vezes acabam, como eu posso dizer, ficando mais próximas de autoras e autores eurocêntricos, né? Esses irmãos e essas irmãs, eles chegam para a gente e falam que nós que somos do campo do panafricanismo, da afrocentricidade, nós falamos de uma África mítica quando a gente fala de Egito, quando a gente fala de Kush, né? Quando a gente fala de Zimbábue, desses grandes reinos africanos do passado, né? Alguns não tão do passado assim, como Ghana, Mali e Songhai. Songhai, por exemplo, terminou século XVI da Era Cristã ou da Era Comum, né? Enfim, como se costuma falar, né? Eu costumo usar a Era Comum, enfim. Mas Era Cristã também muitos historiadores, pensadores, pesquisadores também utilizam, sem problema nenhum quanto a isso, né? Até porque é bom a gente, um dia a gente vai fazer um vídeo aqui explicando algumas questões a respeito da história, das raízes históricas do cristianismo. Aliás, já falamos um pouco isso num vídeo anterior, quando a gente falou da questão das perseguições protestantes, né, direcionadas aos praticantes e às praticantes das religiões de matriz africana. Enfim, mas talvez a gente possa até ampliar essa discussão, que é uma discussão também importante. Mas hoje a gente está aqui para falar sobre essa historinha de África mítica, que a gente ouve muito falar por aí, né? Inclusive de pessoas brancas que nem sequer têm contato com leituras, né? Seja do campo do panafricanismo, da afrocentricidade, ou seja, leituras de outro campo, né? Enfim, mas as pessoas gostam de falar porque eu acho interessante, curioso que
se fala em África mística, mas ninguém fala em Europa mítica, né? Tudo que falam da Europa pra gente, a gente simplesmente engole como verdade absoluta e incontestável. A gente não contesta, né? Falaram pra gente a vida inteira que a filosofia nasceu na Grécia. Nós acreditamos. Falaram pra gente a vida inteira que a democracia nasceu na Grécia. Nós acreditamos, né? Falaram pra gente a vida inteira que os africanos escravizavam africanos. Nós acreditamos, né? Por quê? Porque é um campo que nós temos contato, que são um campo que é eurocêntrico, de uma visão eurocêntrica, né? Falaram que a África não tinha história, e nós acreditamos, né? Então se falaram que os africanos eram inferiores aos brancos, e nós acreditamos, né? Falaram que as pirâmides do Egito foram construídas por alienígenas, e as pessoas acreditam. É impressionante isso. E falam pra gente, inclusive pretas e pretos, infelizmente, que quando se fala de Kush, Kemet, né, e outros reinos africanos, estamos falando de uma África mítica. E aí, a gente precisa parar de falar isso. Fundamentalmente precisa parar de falar isso, porque não existe África mítica. Existe uma África concreta, pesquisada, analisada, a partir de dados gerados cientificamente falando, né? África, inclusive, atestada por viajantes árabes, autores europeus recentes e do passado, né? Um exemplo, existe um autor chamado Heródoto, que é grego, né? O pai da história, né? Claro que não é, mas falaram pra gente isso e nós acreditamos. Hoje a gente não acredita mais nessa história, logicamente. Que disse que os africanos de Kemet, ou seja, do Egito, eram pretos. Esse Heródoto aí que você conhece, né? Que você aprendeu na história, que você aprendeu no curso de história, né? Ele falou isso. Então, isso está documentado, tá? Então, se ele esteve no Egito, bom, se é um branco falando, então agora acredito que as pessoas agora vão, né, acreditar, né, já que é um branco que está falando, agora as pessoas vão acreditar que o Egito existiu e que ele era povoado por pessoas pretas. E sim, ele era. Foi povoado por pessoas pretas, não por acaso seu nome original é Kemet, né? Então, isso é uma questão muito importante que a gente precisa discutir, né? Porque falaram pra gente contaram pra gente a história de uma Europa, assim, que nasceu por conta de uma invasão dos povos bárbaros por volta do século V, aí surge o feudalismo, depois surge o Renascimento, aí depois surge o Iluminismo, aí depois tem a Revolução Industrial, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, e no meio disso tudo teve as grandes navegações. E cadê o continente africano nessa história? Ele está com uma apêndice do continente europeu? A história do continente africano está com uma apêndice? Gente, a história do continente africano ela começa por volta de 3 milhões e 500 mil anos atrás, quando surge o primeiro Australopithecus. E o primeiro Australopithecus surge na parte leste do continente africano, e quem dá conta disso, por incrível que pareça, não é nenhum autor preto africano do panafricanismo, não. É um inglês antropólogo chamado Raymond Dart. Simples assim. Será que as pessoas agora vão acreditar no Raymond Dart? Porque ele é branco e antropólogo, inglês, vão acreditar nele? Acho que agora vão acreditar, né? Então, família, esse papo ele precisa ser trocado entre a gente, né? Porque as pessoas só acreditam quando é o branco falando, quando é o preto falando, as pessoas não acreditam, falam que é África mítica, né? Por isso que eu estou citando Raymond Dart, estou citando Heródoto, estou aqui, vou citar Ibn Battuta e Ibn Khaldun, que são viajantes árabes, né? Que conheceram o reino do Songhai, por exemplo, né? Um reino gigantesco do ponto de vista geográfico, né? Muito grande, que suplantou um reino anterior chamado Reino de Mali, que era igualmente gigantesco, que suplantou um reino anterior, que era o Reino de Gana, que também era enorme, né? 3 grandes reinos, que foi a última era de ouro do continente africano, né? Como explica John Henrik Clarke, um preto nascido nos Estados Unidos, africano, da diáspora, pesquisador, que falou isso. Aliás, um outro também, Chancellor Williams, né? Escreveu um livro absolutamente fantástico que precisamos ler,
tem disponível em PDF na internet para as pessoas acessarem, né, A Destruição da Civilização Negra. Precisamos acessar essas obras. Porque esses pensadores, John Henrik Clarke, Chancellor Williams, Ivan Van Sertima que escreveu um livro, eles vieram antes de Colombo, provando que os africanos estiveram aqui antes da chegada de Cristóvão Colombo, que nunca pôs os pés no continente americano, segundo Ivan Van Sertima, que teve acesso ao diário de bordo de Cristóvão Colombo. E o próprio Cristóvão Colombo, segundo Ivan Van Sertima, diz que sua tripulação pôs os pés no continente americano. Ele não. Então, é preciso acessar essas obras e parar com essa historinha de África mítica. Porque não existe África mítica, existe uma África real, concreta, que legou contribuições fundamentais para a história humana, para as sociedades humanas. Aliás, Cheikh Anta Diop, né, que escreveu o livro Nações Negras e Cultura, ele mostra ali, nesse livro, que os gregos eles foram buscar seu conhecimento no Egito. Né? Ele mostra, não só nessa obra, aliás, não nessa obra necessariamente, peço até perdão aqui, mas em obras posteriores, que são ampliações, né? Com base no testemunho dos próprios gregos. Né? O Diop mostra isso. Então, ou seja, o Diop fala que a civilização ocidental ela deve muito às civilizações africanas. Né? Que os aportes civilizatórios que o Ocidente ostenta hoje nada mais são que contribuições africanas. Né? Então, o Diop prova isso com bases irrefutáveis. Então não existe África mítica, povo preto. Não existe África mítica. O que existe é uma história eurocêntrica, mentirosa, covarde, criminosa, que contaram pra gente ao longo de muito tempo. E a gente acreditou, porque os autores e as autores do campo do panafricanismo e da afrocentricidade são sistematicamente silenciados, como a gente já teve a oportunidade de falar aqui anteriormente. Né? São silenciados. E se são silenciados, a gente não tem acesso. Acaba não tendo acesso. E aí a gente tem que recorrer a outros meios para buscar em coletivos panafricanos, né? Em grupo de estudos, grupo de pesquisa, para ter acesso a esses autores. Porque a academia não discute. É lógico que a academia eurocêntrica não vai discutir. Por que ela discutiria? Por que ela colocaria em pauta, usaria texto desses autores, dessas autoras, para discutir África, para discutir mundo, né? Para discutir pedagogia, para discutir filosofia, para discutir psicologia, né? Para discutir arquitetura, para discutir medicina? Por que ela colocaria isso? Claro que não, porque o objetivo da estrutura do racismo é continuar, obviamente, mantendo o racismo de pé. E a estrutura do racismo ela passa pelo setor da pedagogia, pelo setor da academia, lógico que passa por ali, né? E logicamente os caras querem continuar falando pra gente que a única participação que os africanos tiveram na história foi através da escravidão. A escravidão ela é um fenômeno importante na história dos pretos e das pretas, precisa ser discutida e analisada sim, também a partir da perspectiva do panafricanismo. Mas a escravidão não pode resumir a história de um continente com 3 milhões e 500 mil anos de existência, desde que o primeiro ser humano surgiu ali. Né? Quando um certo pesquisador brasileiro de renome, que eu não vou falar o nome dele aqui agora, autor de vários livros, morou na África há muito tempo, mais de 30 anos, ele diz que a história da África ela é tão bela quanto a história da Grécia, né? Eu discordo dele. Né? Eu tenho possibilidades hoje de discordar, porque a história da África ela é muito maior que a história da Grécia. Muito maior. Grécia é um país, a África é um continente, gente. É muito diferente. Né? E os gregos estiveram no continente africano, né, bebendo na fonte dos africanos. Como diz John Henrik Clarke, Hipócrates, o pai da medicina, né? Engraçado que os pais são todos brancos, né? Dessas contribuições civilizatórias, né? O Hipócrates disse que ele era uma criança de Imhotep, né? Segundo John Henrik Clarke. Então, que é um pensador, também historiador do campo do panafricanismo africano e diáspora, nascido nos Estados Unidos.
Então, família, assim, quando se fala em África mítica, infelizmente está se produzindo verbalmente uma aberração histórica. Acho que não há uma outra palavra para usar nesse sentido. É uma aberração histórica. Não existe África mítica, né? O que existe é a história de um continente que foi negligenciada sistematicamente, continua sendo até hoje. E é preciso a gente conhecer a história desse continente gigantesco, mas tendo como ponto de partida a perspectiva do panafricanismo. Porque é uma perspectiva que ela não coloca o continente africano como apêndice da história europeia, porque não é, nunca foi e nunca será, né? Porque os primeiros europeus, ora, como diz Gervásio Fournier Gonzalez, um outro branco, chefe da Universidade de Valladolid, na Espanha, antropólogo, os primeiros europeus eram pretos. Gervásio Fournier Gonzalez, a raça negra é a raça mais antiga do mundo. Esse é o título da obra dele, né? E está perfeitamente documentada na obra Racismo e Sociedade, de um autor africano nascido em Cuba chamado Carlos Moore. Então, família, esse foi o papo de hoje. Nada dessa historinha de África mítica. Vamos parar com isso, pelo amor de Deus, pelo amor de Amon, né? Pelo amor de Nzambi, pelo amor de Olodumare, ok? E continuar pesquisando, lendo, acessando a história do continente africano, dos africanos em diáspora, a partir da perspectiva do panafricanismo e da afrocentricidade. Hotep, África no Centro.